Graça e paz, irmãos. Preste atenção nessa frase que eu li agora de manhã enquanto estava estudando algo da palavra de Deus. Uma frase dita no século XIX pelo filósofo alemão Heinrich Heine. Ele diz assim: mostre-me a sua vida redimida e talvez eu acredite no seu Redentor. Fecha aspas. O que essa frase está dizendo? O que ele está querendo dizer com isso? Mesmo sem saber de toda a profundidade, talvez que ele tenha pensado, mas é o que Jesus disse no Sermão do Monte, quando ele diz para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, muitas vezes nós falamos do perdão de Deus, mas não perdoamos as pessoas. Falamos da bondade de Deus, mas somos maus com as pessoas. Falamos que Deus é um Deus de ordem, mas a nossa vida é um caos. O nosso relacionamento marido, esposa, pais e filhos é um caos, governado pelo pecado, pelo egoísmo, pela vontade própria. A nossa casa é um testemunho contra o evangelho que nós falamos verbalmente. Talvez nós temos falado que Deus é santo, mas a nossa vida tem sido impura. Então, o impacto do nosso testemunho é muito forte, nós não podemos negar isso. Sabemos que é somente o Espírito Santo que regenera, somente é o Espírito Santo que convence do pecado, somente Ele que dá vida às pessoas. Mas os meios para isso, um dos meios é o testemunho cristão. O Espírito Santo vai regenerar todas as pessoas que Deus mesmo já escolheu antes da fundação do mundo. Mas quando nós somos pedras de tropeço, quando nós somos maus testemunhos do Evangelho, nós somos culpados por isso. Nós não estragamos o plano de Deus, mas nós sofremos a consequência por negligenciarmos e quebrarmos a ordem de Deus, de vivermos vidas santas, para a glória de Deus, ser sal da terra e luz do mundo. Então veja, muitas vezes nós estamos falando para as pessoas, para parentes, para cônjuges, para os filhos, a importância do Evangelho, que Deus é isso, que Deus é aquilo, só que a nossa vida tem testemunhado o contrário. Quando o nosso testemunho for audiovisual, ou seja, a fala estiver de acordo com a nossa vida, não de forma perfeita, porque nós não somos, mas coerentes. Quando pecarmos, quando errarmos, reconciliarmos, pedimos perdão, nos arrependermos pela graça, aí sim Deus poderá usar-nos para testemunhar da graça de Deus. Todos que virem bons testemunhos serão salvos? Não necessariamente, é Deus quem sabe. Mas o nosso dever é ser uma testemunha viva do poder transformador do Evangelho. Porque a mesma graça que salva é a mesma que continua transformando em santificação até a volta de Cristo. Então pense nisso. Fale da redenção, mas mostre sua vida redimida. Falemos da santidade, mas mostremos uma vida mais pura cada dia mais. Falemos do perdão de Deus, mas mostremos que nós também, pela graça, temos perdoado as pessoas. Falemos que Deus nos reconciliou em Cristo, mas mostremos que nós estamos fazendo de tudo diante da palavra para reconciliar relacionamentos. Falamos que Deus é o nosso pastor, mas mostremos que nós também pastoreamos os nossos filhos, a nossa casa. Falamos que Deus é um Deus de ordem, mas que nós, homens, amamos a nossa esposa, como Paulo fala em Efésios 5:33, e as esposas sujeitaram aos maridos como ao Senhor, como também Paulo fala em Efésios 5:22. Devemos mostrar o Evangelho na nossa vida, sempre crescente, para que Deus use isso, para que nós mesmos glorificamos a Deus e Deus use isso para impactar outras pessoas. Que privilégio é fazer parte disso, que Deus poderia fazer sem nós, mas Ele nos deu esse privilégio de testemunharmos do Evangelho, mostrarmos com a nossa vida todo o poder transformador que Ele mesmo operou em nós, unicamente pela graça e misericórdia dEle. Que seja assim na sua e na minha vida, na dependência do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.